Rádio Uni. Saberes em diálogo. Saudações ouvintes da Rádio Uni. Eu me chamo Antônio Colares e estou dando início à 32ª edição da Rádio Uni. E para começar, vamos ouvir uma resenha literária desenvolvida pela bolsista Luciana Teixeira sobre a obra literária Dom Quixote. Olá, ouvintes! Aqui quem fala é a Luciana e a resenha de hoje tem como tema o livro Dom Quixote de la Mancha, do escritor Miguel de Cervantes. Bom, o livro lhe conta a história de um fidalgo rural que, após tanto ler, distanciou-se da realidade a ponto de não mais saber distinguir em que dimensão vivia. Sendo assim, ele saiu pelo mundo como se fosse um cavalheiro, das histórias que lia e que, em seus delírios, lutava contra moinhos de vento, achando ser gigantes cruéis. O romance apresenta ao leitor o relato de vários episódios vividos por Dom Quixote e Sancho Panza durante suas aventuras. A obra foi apresentada ao público no ano de 1605. O livro apresenta imagens do gênero literário, romance de cavalaria, e faz o leitor questionar a respeito do mundo idealizado pelos heróis das novelas de cavalaria que o protagonista da história se inspira. No decorrer da história, percebe-se a mistura da realidade vista por Sancho Panza e a realidade criada por Dom Quixote. Pode-se perceber tal fato na Batalha dos Moinhos, pois enquanto Sancho via os moinhos como eles realmente eram, somente moinhos, Dom Quixote os via como sendo gigantes a serem derrotados por ele. Sendo assim, conclui-se que Dom Quixote é o personagem e a voz da idealização de um objetivo, dos sonhos e da busca pelo impossível, enquanto Sancho Panza representa a razão, a realidade e o bom senso. Dom Quixote de la Mancha conta a história do embate em dois mundos completamente diferentes, o da realidade e o da irrealidade criado a partir da mente de Dom Quixote. Mundo esse que o protagonista mergulha no mundo irreal, tentando transformar a realidade em realidade. E aí, o que acharam? Agora, partindo para um assunto um pouco diferente, o bolsista Gilberto de Lima entrevistou Hélio Saúco e Guilherme Deb e falaram um pouco sobre mídia digital dentro da região de Bagé. Olá, ouvintes do podcast da Rádio Uni. Eu sou o Gilberto e hoje a gente está com a primeira entrevista dupla do nosso podcast. Eu estou aqui com o Guilherme e com o Ézio e eu gostaria de dar esse momento para os dois poderem se apresentar. Eu sou o Ézio, sou formado em letras, tenho um mestrado em estudos literários, não é? E desempenho atualmente aí duas funções, uma, vamos dizer assim, de cunho profissional no sentido de se sustentar, que é a de professor, não é? E uma em que eu estou em transição, que também é de grande interesse, que é o audiovisual, que eu tenho trabalhado de forma sistemática para tentar, enfim, transformar numa profissão também. E apresento, por essa razão, o programa Rádio Escuta Bagé num canal no YouTube. Né? Muito obrigado. E você, Guilherme, por favor? Eu sou o Guilherme, sou estudante de jornalismo, estou no 5º semestre da faculdade. Atualmente eu trabalho como repórter no portal de notícias O Diário de Bagé e também trabalho como comunicador da rádio Pop Rock daqui da cidade. Então, trabalho já na área, né? Ainda estou cursando a faculdade de jornalismo e é isso, tenho 21 anos, né? Estudo bastante essa parte do jornalismo e atualmente trabalho com jornalismo digital e também a mídia tradicional, que é a rádio. Muito obrigado. Então, a primeira coisa para começar a nossa conversa seria como foi a entrada de vocês nesse mundo da comunicação? Quer começar? Bom, começo eu então, já que eu falei. Na verdade, o canal Rádio Escuta Bagé é um canal que foi desenvolvido, eu não estava na
formação original dele, né? Mas ele tem um cunho um pouco diferente no sentido de que ele foi construído, e aliás, ele está em construção, porque ele não está pronto ainda, né? Por movimentos sociais, partidos, sindicatos, não é? No entanto, por vários motivos, e a pandemia é um deles, cada pessoas que participaram dessa primeira fase acabaram indo para outros projetos e saindo da cidade, por exemplo, né? Diante disso, o canal ficou esvaziado, né? E um dos membros remanescentes me convidou e aí eu entrei nesse mundo de apresentador, né? Que era novo para mim. Na verdade, eu desempenhava uma função, enfim, a minha formação é em letras, eu sou mestre em estudos literários, era para ser professor, né? Mas eu também estava um pouco cansado disso, então eu juntei as duas coisas, né? O meu cansaço e a possibilidade de aprender outro trabalho, né? Outra função, mas num sentido de que completamente diferente, eu acho, do Guilherme, né? Porque o Guilherme é um jornalista, eu sou um apresentador, não sou um jornalista, né? E aí há diferenças e às vezes há semelhanças, mas é bom que se saliente, e o Guilherme pode salientar muito melhor que eu as diferenças disso. Muito obrigado. Zé, sabe que eu me dito como comunicador, né? Eu sempre digo isso também. O pessoal tem essas diferenças mesmo, né? O repórter, o comunicador, o jornalista, né? Hoje eu me intitulo como comunicador ainda por não ser formado, né? O pessoal também tem bastante essa não vou dizer nem diferença, porque tem muitos jornalistas não formados que atuam, né? Mas eu hoje me dito como um comunicador e repórter, claro que no diário tem que fazer reportagem e tudo, mas é bem isso mesmo, tem essas diferenças. E eu também estou nessa vibe de apresentador também, porque a gente acaba propagando informações, né? Até porque eu até evito fazer muitas produções de matérias, né? Porque como ainda não sou formado, estou trilhando aí esse rumo, é bem isso. Mas a minha inserção na parte de comunicação, de jornalismo, ela vem desde muito cedo, na verdade, assim. Eu sempre gostei de cinema, de comunicação, então com 14 anos eu comecei a atuar num filme dirigido pelo Zé Cabrito, que se chamava Em 97 Era Assim, né? Então era um filme que, para mim, me abriu uma porta que eu falei, não, é isso que eu quero fazer. Né? Mesmo que ainda não fosse jornalismo, mas era da área da comunicação, teatro, e eu estava bem louco por isso. Só que aí em 2019 eu acabei sendo aprovado na faculdade de pedagogia, que eu sempre também gostei de crianças e tudo mais, e acabei indo aqui na UERGS em Bagé. Só que aí eu fiquei só 2 semestres, porque eu vi que realmente não... falava mais forte o jornalismo, falava mais forte a comunicação, e aí deu um pontapé inicial e entrei para o jornalismo, né? Aí, claro, já comecei a faculdade no primeiro semestre, fiz um estágio, só que infelizmente veio a pandemia e eu saí daquele estágio. E aí eu estava no meio do curso, né, basicamente naquela crise existencial de não atuar na área, assim, a gente não atuava. E aí veio a possibilidade do diário, do portal, e aí também dei mais um pontapé e entrei para o portal. Então, estou aí já faz desde agosto do ano passado, na verdade, que a gente estava elaborando o projeto, e estou aí até hoje. Falando sobre essa diferenciação que vocês falaram, sobre o comunicador, o apresentador, o repórter, como vocês veem essas classificações? Onde seriam essas fronteiras? Porque eu penso assim, comunicador, todo mundo, entre aspas, poderia ser um comunicador, considerando que qualquer um pode pegar, qualquer um, entre aspas, também, gravar um story e se comunicar com pessoas. Como vocês veem essa diferenciação entre o jornalismo e o comunicador e o apresentador também? Vocês acham que seria uma coisa de formação ou de experiência, ou os dois? Gilberto, eu tento pensar... eu acho que a formação é importante, longe de mim, mas eu também tenho a impressão que a gente hoje em dia se prende muito nisso, limita as pessoas demais por causa das formações delas. Tu não pode trabalhar aqui, tu não pode ficar aqui porque tu... Isso é estranho, se nós pensar no próprio jornalismo, né, até quando se constitui os cursos de jornalismo no Brasil, que vamos dizer recente, antes ninguém era jornalista, né? Basicamente Exato. O pessoal tinha o ensino básico, que era muito bom, que era o contrário de hoje, né? E os que conseguiam ir para a universidade, hoje era direito, era quase todo mundo advogado. Então, enfim, a formação é legal, eu não sou, né, também desse que fica autodidatismo também, eu acho que é uma coisa complicada, mas tem os seus, acho que tem que deixar as pessoas também exercerem suas vontades, suas paixões, e tem que ter espaço para elas, né?
Eu acho que o jornalismo, um problema do jornalismo é que tem que ter dinheiro, né, também, né, para te sustentar um repórter, para te manter um repórter. Penso no jornalismo investigativo, né, que o jornalista tem que ficar muito tempo atrás de informações, batendo as informações para ver se são verdadeiras, e é muito difícil isso, né? Por isso até que eu no Rádio Escuta, quando nos chamaram, quando eu falo nós aqui, eu falo porque me convidaram o Lucas Freitas da Rosa, que é o editor, né, do canal, no sentido de editor de vídeo, né? Agora essa palavra ficou múltipla também. Eu disse, bom, eu não sou jornalista e eu não vou fazer isso, quer dizer, isso é uma coisa que eu sei que precisa de grana e eu não tenho nem interesse e não sei fazer. Eu posso fazer coisas que eu sei fazer, né? E aí, nesse sentido, por isso eu não quis disputar no sentido com a mídia tradicional, né? Porque eu sabia, não tem como disputar. Eu não sou um jornalista e também não queria ser um comentador no sentido de ficar comentando acontecimentos, porque isso me levaria o problema era, aliás, de fonte, né? Porque eu teria que ficar fidedigno às fontes do jornalismo bagense, que eu tenho problemas. E aí, pode conversar, Guilherme, eu acho fraco, quer dizer, eu acho ele fraco e de certos, porque, enfim, posso citar inúmeros exemplos, mas, enfim, a pandemia, para mim, evidenciou nitidamente, quer dizer, um conflito de narrativas entre uma Santa Casa e o prefeito, e o jornalismo não conseguia se posicionar. Então, vamos comparar, então, vamos ver se isso aqui está real, que a prefeitura mandou e a Santa Casa está dizendo. Então, fora a publicação de releases inteiros, que eu mesmo já escrevi, já tive lá, então isso é uma coisa que, como se fosse uma notícia, né? Isso é uma coisa que eu acho problemática. Mas, enfim, mesmo assim, eu não sou jornalista e acho que esse é o papel do jornalista também, né? É um dos papéis, né? O jornalista tem vários papéis, né? Mas esse de investigar, do tempo, acho que o jornalista é alguém que não tem muito tempo, mas ao mesmo tempo ele tem que ele tem que lidar com isso, e tem que saber andar e confrontar suas informações, né? Isso dispensa muita energia que eu que estou numa transição não tinha e talvez não tenha nem os mecanismos aí, talvez se alguém me ensinasse, mas enfim, não tem. Então, sei os meus limites também, e acho que apresentador eu conseguiria, e acho que consigo desempenhar minimamente. Essa colocação do curso eu acho muito importante que tu falou, assim, eu acho que a gente não depende de um curso para ser ou não ser a pessoa, né, isso realmente é uma tabela, e na faculdade a gente debate sobre isso, né, tanto é que até nem pode muito se falar, porque hoje no Brasil tu não precisa ter o diploma de jornalista para ser um jornalista, né, então há duas lutas ali, as pessoas que lutam para que, claro, tu tem que ter um diploma, claro que isso uma hora te tranca em certos processos seletivos, óbvio, mas hoje qualquer pessoa é um formador de opinião, é um comunicador, como o Gilberto falou, e isso é uma coisa que eu briguei comigo mesmo. Então, hoje eu não tenho problema nenhum, mas no começo eu tinha, como tu falou, eu falava, meu Deus, mas eu não sou jornalista, como é que eu vou, sabe, pegar o microfone e botar na cara de alguém para falar? Era uma briga minha mesmo, mas eu comecei a descobrir que o diário ele veio a partir disso, ele veio de um descontentamento da mídia bageense, das pessoas falando, das pessoas criticando, tipo assim, tem X número de mídias aqui. Como é que nenhuma consegue chegar num ponto final, né, num argumento final? Então, ele foi criado a partir disso, e é claro que é completamente difícil a gente manter um portal, é completamente difícil a gente bater de frente com grandes mídias, e então, assim, é uma luta diária mesmo, até produzir matérias, as fontes, não são difíceis, mas elas te dificultam o acesso, tem um fulaninho que já tem a fonte tal do jornal tal e não vai te dizer, né? Então, assim, a gente é barrado muitas vezes, a gente é blindado, a gente é muito estigmatizado também, sabe? Se tu fala de um lado é porque tu é do lado X, se tu critica o outro é porque tu é do lado Y, assim. Então, eu acho que isso tudo é uma convergência que a gente vive, e a internet trouxe isso para a gente mostrar que o jornalismo digital está cada vez mais passando por mudanças e convergências. E realmente deixa a gente meio zonzo, meio bagunçado, porque cansa muitas vezes, a gente fica desestimulado, né? Então, hoje, eu trabalhando em duas mídias, né? Na rádio, que é uma mídia mais tradicional, que eu sempre quis trabalhar. Nossa, sempre fui apaixonado por rádio. Eu acho que a rádio é uma coisa que... falam, o rádio vai morrer. Não vai tão cedo, não vai morrer. Não tem como morrer. É a participação instantânea das pessoas, é uma coisa muito deliciosa de fazer. Mas também eu tive que aprender a trabalhar com a internet, porque mesmo eu tendo 21 anos de idade, eu não entendia muito bem o que é trabalhar com a internet. É só tu ficar na internet ali redigindo release, como tu comentou, que é muito fácil. A prefeitura nos manda, tu edita ali meia palavra e deu.
Não, sabe? Tu tem que produzir a pauta em cima disso. Então a gente veio com essa ideia, mas não é fácil, longe de ser. Sobre esse descontentamento com as mídias de Bagé, o que é o principal, assim? O que acontece que vocês veem que poderia ser bem diferente? Nossa, tanta coisa, né? Tem muita coisa, assim, né? Como a gente não fala, às vezes, porque a gente tem muito amigo, né? A gente é amigo das pessoas, e, enfim, em cidade pequena esse é um problema, né? Porque as pessoas ficam magoadas, enfim. Mas tem muitos problemas, é isso que eu te disse, né? O cara publicar um release da prefeitura, a prefeitura, por exemplo, diz que tem tantas vagas disponíveis no hospital para pacientes com corona, e o hospital diz que não tem aquelas vagas. E aí, quer dizer, publicam as duas informações e não há uma investigação para saber qual é a informação exata, né? Isso, para mim, quer dizer, é um problema básico, seria básico, né? Porque, enfim, não tem nenhuma complexidade nesse sentido, né? Só que a gente sabe, envolve patrocínio, envolve... As prefeituras patrocinam os jornais, enfim, geralmente são os maiores patrocinadores, né? Então, mas, enfim, quer dizer, eu acho que um pouco de risco há de se tomar também, né? Ninguém vai querer que o jornalismo bagense se torne revolucionário, né? Mas, pelo menos, o mínimo de informação correta, eu acho que sim. E há problemas de formação, me parece, mas aí é chute, assim, estou chutando, mas eu acho que sim, e teríamos que investigar isso. Uma coisa que acho que então poderia facilitar a pergunta para vocês, sei lá, elencar 3 coisas que vocês acham que se tivesse já ajudaria muito. Acho que a transparência, acho que ser transparente, assim, porque na realidade, como tu comentou, o descontentamento das pessoas no geral é o quê? É a falta de informação ou uma cortina de fumaça que é posta em cima de uma informação X, sabe? Então, a gente vê o mesmo portal, não, bota que são 5 portais que existem em Bagé, tô chutando uma besteira aqui, mas os 5 vão postar a mesma coisa. E aí o leitor, ele vai falar, tá, mas cadê o que eu quero saber, entendeu? Eles meio que querem chacoalhar o jornalista, o comunicador que fazem essa rede. Mas por que acontece isso? Como o Ezio falou, há patrocínios, há privilégios, há, né, questões ali que envolvam muito dinheiro. E isso, claro que uma hora pesa, com certeza pesa, né? Então é preferível que tu dê uma abafada ali no caso X, uma abafada no caso Y, para não se comover ou ficar, né, queimado com alguma pessoa. E eu acho que quando a gente chegou, inclusive portais que eram transparentes antes, hoje já não são mais, né, porque acabaram sendo patrocinados por entidades, pessoas que bancam um portal de notícias. Então, a gente quando chegou, a nossa ideia não é ser partidário, brigar por um lado ou brigar pelo outro, ou somente criticar a prefeitura e falar isso, aquilo, não é, justamente ao contrário. Só que a gente, como jornalista e formador de opinião, a gente precisa falar da realidade da cidade. Como tu comentou, o Gilberto disse que a gente noticiou ali a falta de luz. Falta de luz que deixou pessoas com a geladeira queimada, com a comida estragada, sabe? E aí não tem como a gente não falar de assuntos que envolvam a estrutura da cidade, né? Por que Bagé ficou tanto tempo sem luz? Cadê a estrutura da CE que não arrumou? E aí ficaram aquelas argumentações. Então, claro que por muitas pessoas a gente vai ser o batedor de N assuntos, né? Mas, por outro lado, a gente acaba tranquilizando outras pessoas. Mas, infelizmente, a gente não tem um poder de mudar e ser revolucionário e falar, vamos mudar com isso ou com aquilo. Não tem. Sei lá, difícil, assim, né, de imediato, mas eu já vi um momento do jornalismo bagiense que o jornalismo bagiense seria forte dizer, né? Mas eu vi um jornal, um veículo se esforçar em Bagé. Estou falando, vamos dizer, da minha experiência. Pode ter sido que tenha acontecido outros e que eu não conheci e que aconteceram. Mas isso em 2010, 2011, sob a direção... Posso falar o nome, né? Não tem problema, né? Sobre a direção da FIFA, da Angelina Quintana, Folha do Sul, foi muito legal, teve grandes momentos, eu acho que teve matérias muito bem elaboradas pelo que eu lembro, assim, não me lembro muito bem, mas me lembro do Pimenta, assim, fez uma matéria muito importante sobre o suicídio, no momento em que Bagé teve um alto índice de suicídio,
E o suicídio é uma questão problemática para o jornalismo por causa de como noticiar isso, mas ao mesmo tempo aquilo estava acontecendo sem parar. E o Pimenta acho que soube trabalhar muito bem sobre várias áreas, trabalhou com psicólogo, trabalhou com professor de literatura, enfim, e com professor de jornalismo, né, com o problema ético do suicídio e do jornalismo, né? Então, me parece um pouco, quer dizer, há a possibilidade, eu acho que é difícil, eu sei que é difícil, porque o jornalista, a gente sabe que ele está limitado por os seus editores, por seus donos de jornais, por, enfim, um monte de coisa. E tem isso, enfim, eu acho que tem um problema aí, que essa coisa o problema principal para mim é isso, desenvolver analiticamente o negócio, que é difícil, né? Eu sei que não é fácil. E Bagé talvez não tenha tanta notícia assim para ficar fazendo análise, né? Mas eu insisto, tem alguma coisa de formação também, e não estou falando só formação, estou falando formação, vamos dizer assim, no sentido do século XIX, de que mas que isso é geral, né? De que falta elementos dos jornalistas de outras áreas, assim como falta para nós na letras uma também. pluralidade seria? Não, digo formação de conteúdo mesmo. Ok. Psicologia, sociologia, sei lá, antropologia. Assim como falta para nós das letras também, que eu acho que falta um monte. Quando a gente se for. Mas, enfim, acho que falta, porque isso ajuda a entender determinadas realidades, porque como a gente está dentro do lugar que a gente nasceu ou a gente vive, a gente naturaliza muita coisa, nossos olhos. Muito. E às vezes a gente, não, mas isso aqui não é normal, podia ser diferente. Né? Esses tipos de conhecimentos podem nos ajudar a ter um distanciamento e tentar investigar aquilo ali. Né? Não estou dizendo que nada disso é fácil, eu sei que não é. Porque a gente é formado para fazer uma coisa, enfim, tem que ir aprendendo, ninguém te ensina essas coisas. E vocês... Desculpa, Guilherme, pode falar. Não, pode falar. Eu ia fazer outra pergunta. Se você quer complementar essa, a hora é agora. Não, eu me lembrei de uma situação assim que a gente tem que entender também que um portal de notícia a gente não tem muitas pessoas que mandam mensagem assim, ai, resolve isso para mim, resolve aquilo para mim, só que gente, não dá, não é assim tão fácil. Quem nos dera, né, se eles estalar os dedos e tudo se resolver. Ou melhor, eu preciso sempre mostrar pelo menos no mínimo os dois lados da história. Então, eles querem que a gente critique o X, mas eu preciso saber o Y, né, para ver uma análise dessa situação toda. Mas tem situações aqui que o Diário a gente fez e que, nossa, eu acho muito legal pontuar, que tem uma lombada na Walter Dias da Costa, que agora é perto ali da Avenida Espanha, que até hoje não foi colocada, e a gente ficou 3 meses, assim, ó, 3 meses, quase que semanalmente, ligando para secretarias, avisando aquilo, porque uma semana antes tinha tido um grave acidente, que agora não vou me lembrar, acho que teve óbito no acidente, e aí a gente começou a fazer uma série de cobranças, né, para serem resolvido isso. Quando a gente achou que poderia resolver, deu 3 semanas de prazo, 3 semanas a gente estava lá, nada feito. Aí o secretário trocou de posse, veio outro. Então no outro fomos lá de novo, olha, então tem essas demandas aqui para fazer. Até agora nada. A gente tem semáforos, que a gente ficou semanas, tem semáforos aqui que estão há mais de meses sem serem resolvidos aqui em Bagé, cruzamentos perigosos, com batidas de carro que já foram, né, consequentemente, sim, quase que uma rotina, um hábito bater veículo em Bagé, naquela rua. E aí a gente tem essas situações que o Diário sempre tenta nunca bater toda hora, porque cansa também, a gente parecia que a gente está querendo fazer birra com a pessoa, mas não é isso. Mas também teve um caso, por exemplo, de um poste caído na Emílio Guilain, e aquele poste eu lembro que eu passei, eu vi um cavalete, aquele cavalete estava há 2 semanas, eu achei um absurdo, tirei uma foto, publiquei, e aí eu liguei 7 vezes para a empresa. E a empresa me respondeu assim, vocês não entraram em contato antes do portal de vocês querer falar alguma coisa, vocês têm que falar com a gente. Eu falei, olha, eu liguei 7 vezes para vocês. Ninguém retornou. No outro dia, o poste estava lá erguido, sabe? Então são coisas que fiquei tão feliz com aquilo. Parece uma besteira, mas, cara, tipo, botaram um poste de novo, entendeu? Uma outra mulher com uma situação de luz de poste, a mesma coisa. Ela queria reclamar que ela morava numa via que tinha muito mato na volta. Então, quando caía a luz, ou escurecia, ela já tinha vários assaltos, várias situações. Eu lembro que a gente utilizou um texto que foi até um pouco chocante, porque ela relatou que tinham pessoas que faziam relações sexuais no carro ali, e aquilo incomodava ela. E a gente publicou aquilo, falou, olha o nível que chegou isso aqui, por conta desse matagal preto, que as pessoas batem os carros porque bebem, enchem a cara e vão ali. E no outro dia, a CE também foi lá e resolveu aquela situação. Então, acho que esse é o nosso papel, assim, como
formadores de opinião, comunicadores, jornalistas também, de analisar e tentar pelo menos resolver, mesmo que não resolva, tá sempre em cima porque não dá. A gente não pode normalizar, como o Ezio falou, as situações que acontecem em Bagé. Eu achei incrível o que você falou, acho ótimo. Inclusive, é um gancho perfeito que eu já ia perguntar, que era sobre expectativa. Como é para vocês, como comunicadores em si, como foi para vocês lidarem com as próprias expectativas antes de entrar nesse mundo e agora vendo a realidade, e como é lidar agora com a expectativa das outras pessoas, do público-alvo de vocês? Guilherme, quer falar? Não, pode falar. Bom, é difícil, né? Porque ao contrário do Guilherme, enfim, não é um canal, não é um portal de notícias, né? Então, não tem esse tipo de retorno que é bem legal mesmo, né? Tu vê que uma atividade tua modifica, né? O mundo, minimamente, nem que seja, mas modifica. Fez alguém tomar uma ação. Na verdade, quando eu fui chamado, por uma questão simples, que eu tive uma militância, um ativismo. Não uma militância partidária, ainda que tivesse tido. Mas, enfim, eu sei me deslocar por esse universo, né? E por esses assuntos. E fui chamado, então, nesse sentido, né? Como alguém, enfim, que tem laços muito próximos, né, com a vontade de transformação do mundo, mas que, ao mesmo tempo, tem um leque variado de interesses. E eu fui chamado para, então, tentar ampliar, fazer o canal no sentido de ser um canal, é um canal de movimentos, então, nesse sentido, não é um canal, nunca vocês vão achar, ainda que esteja em construção, e eu acho que talvez vai ficar muito tempo ainda em construção, mas nunca a palavra imparcialidade não vai aparecer, porque em nenhum, e todos nós somos muito diferentes, né? Talvez alguns achem muito parecido, mas, enfim, mas a gente é muito diferente. Então, eu não tive nenhuma expectativa no sentido de transformar pessoas nisso aí, no mundo, né? O que aconteceu foi que eu meio que eu virei um curador de um programa no canal, na verdade, foi isso que aconteceu com o tempo. E foi curioso, porque isso a expectativa foi que talvez em Bagé ninguém não tenha tido um retorno tão quanto a gente queria, né? Mas houve um retorno, sim. Quer dizer, por entrar em contato com dezenas de pessoas, eu converso com dezenas de pessoas. Infelizmente, não dá para entrevistar todo mundo, porque ninguém não tem tempo, não sei. E a gente vai fazendo laços com essas pessoas que a gente conversa, né? E aí elas vão abrindo caminhos com outras pessoas de outros lugares, enfim. Então, isso é muito curioso. Então, tem uma entrevista que vai ao ar com o Carlos Takeshi, que é um ator, dublador, enfim, muito na área, ele é conhecido na área do teatro, né? Trabalhou muito e trabalhou um pouco como dublador, mas como dublagem até que ele é bem conhecido, porque ele dublou o Jaspion, né? Mas no teatro ele também é bem conhecido, faz TV bastante também. E o Takeshi disse, eu vi que tu entrevistou o Celso Frateschi, que foi meu professor, enfim, então isso vai facilitando e as pessoas vão falando, né? Te mencionando a teu respeito. Então há um retorno no sentido pouco, né? Muito pouco, porque eu acho que um portal deve ter muito mais visualizações, mas eu acho que foi um retorno, para mim, me fez bem, principalmente numa fase de pandemia que a gente está solitário, né, em casa. Então, acho que fez bem, e eu sempre quis trazer convidados que tivessem o que dizer, conteúdo, tivessem uma relevância, né? Então, eu acho que teve, ainda que não tão grande, quase nada grande, na verdade, né? Mas tem um retorno aí muito interessante, nem que seja afetivo, pelo menos. A expectativa é uma coisa bem contraditória, assim, porque realmente eu acho que eu sempre digo, se tem uma pessoa que vai começar a entrar no jornalismo hoje, né, e eu que estou, 6, 7 meses, talvez, na área, agora mesmo a fundo, né, com o portal, eu posso dizer, tirem suas expectativas, parem de romantizar o jornalismo, porque não é nada disso, sabe?
para de glamourizar essa vida, porque não é glamour, né? Não tem nada, assim, eu acho que esse é o principal fato. Quando falam em jornalismo, primeiramente pensam em TV, né? Então pensam no apresentador, o repórter com a TV, com a câmera, e mesmo assim é difícil, né? Hoje a TV está em convergência também, hoje o jornalista, ele é o câmera com gimbal na mão, ele é tudo ao mesmo tempo. Então, tudo mudou, né? E mesmo assim que tivesse as câmeras, era corrido. Eu digo que a gente passa por uma grande mudança. Então, essa expectativa que eu tive no meio também, e o próprio meio dos jornalistas e comunicadores, é um meio que te deixa um pouco chocado. Porque não é uma verdade. Se tu falar, todo mundo é unido. Mentira, não é assim. Né? O mundo tem muita soberba, tem muito ego, tem muita disputa, né? Te olham estranho, entendeu? Mas eu acho que fazendo um trabalho sério, né, um trabalho com muita cautela e talvez assim tentando dar um retorno que na verdade é para a população, que é esse o nosso papel, é mais do que válido. Eu tenho um carro-chefe que foi o que me deu o estalo do que eu estava fazendo da minha vida, que foi agora em janeiro, a história do fuzil, que roubaram um fuzil aqui de um quartel. Enfim, Bagé se perguntou onde estava o tal do fuzil. E quem deu o furo de reportagem fui eu, na hora. E eu não sabia que sabe, foi um surto coletivo, assim, porque eu tinha terminado um informativo que eu colocava no ar às 11h30 da manhã, terminei, o pessoal foi embora, a Anne, que trabalha comigo, foi embora para casa dela, fui para minha. Na época nós tínhamos uma jornalista formada que fazia essa parte e ela não podia. E me mandaram uma fonte, mandou uma mensagem dizendo, olha, encontraram um fuzil, tá em tal lugar, que ela ali passando Santa Teresa. E ninguém me respondia, e eu comecei a ficar agoniado. Falei, bom, vou lá, né? Se for fake news, se for uma mentira, cai num golpe, mas paciência, eu vou lá. Peguei meu carro, fui lá com a Anne. E chegando lá, tava todos os militares na volta, assim, o quartel em peso, porque eles tinham feito barreiras na volta da cidade para tentar achar o tal do fuzil. E aí eu me dei de cara com o coordenador de comunicação do Exército. Então, tipo assim, casou direitinho. E eu lembro que eu cheguei para ele e falei, e aí, acharam um fuzil? Né? Bem... Ele, não achamos. E eu falei, tá, então... Aí eu lembro que eu peguei meu telefone, assim, abri meu WhatsApp e comecei a escrever tudo que ele me falava. Falei, tá, como é que foi, quem foi, quando foi, quantas pessoas, tal. No que eu peguei aquelas informações, eu falei, bom, vou fazer uma live, né? E o Diário, ele tem, assim, uma audiência normal. Ele tinha, em média, de 20 pessoas assistindo, 25 pessoas assistindo. Depois crescia, mas, tipo, no ao vivo mesmo. E no dia tinha 1.000 pessoas me assistindo aquele dia, da história do fuzil. Porque o título eu só botei assim, fuzil encontrado, só. Falei aquilo e terminei a live achando que ia ter o quê? 150 pessoas no máximo, né? Tinha mais de 1.000. E aí a Anne falou, Guilherme... E aí eu lembro que eu cheguei em casa e o que me chocou não foi somente as visualizações, porque isso eu não dou muita bola, mas acho que os comentários e o compartilhamento. Ver pessoas de SBT, Record, a própria RBS pedindo as tuas imagens, porque foi tu que foi lá fazer, sabe? Jornalistas daqui da cidade reproduzindo a tua foto, as tuas fontes, os teus dados que tu tinha. Aí eu falei, meu Deus, realmente, esse é o trabalho do jornalista, é pegar as informações que tu tem através de uma outra pessoa, né, passar aquilo e reproduzir, e as pessoas estarem informadas. Então, Bagé esteve informado naquele momento. Hoje o vídeo acho que tem 80 e poucas mil visualizações, rendeu horrores. Eu lembro que as pessoas me falaram, Guilherme, tua cara tá no grupo tal. E aquilo me chocou. Por que me chocou? Porque eu comecei a ver o tamanho da exposição em que a gente está fazendo. E eu não tinha essa noção. Para mim era normal ligar uma câmera, ligar uma luz e falar. Só que tem um lado meio pesado. E eu lembro que eu fiquei muito mal aquele dia. Mal por quê? Por que tu estaria mal? Era por estar feliz, né? Mas eu falei, meu Deus, é muita exposição. E aquilo até fez eu refletir um pouco sobre isso. Sobre o nível em que a gente, na internet, está exposto a muita coisa. Claro que a maioria foram comentários positivos, mas teve gente que me criticou muito também, porque eu estava nervoso na hora, claro. Então eu tive que lidar com a crítica, tive que lidar com a exposição. Fiquei conhecido, não adianta, eu sou o guri do fuzil, eu paro nos lugares, as pessoas me digam que eu sou, tá, o menino do fuzil do Diário, né, sou eu, sabe? Então eu acho que esse é o lado muito bom, que tu é reconhecido por um serviço que tu fez. Mas a expectativa mesmo a gente tem que criar de uma forma bem calma, porque a gente pode acabar se decepcionando muito no meio. Eu lembro da história do fuzil e eu não sabia que você que tinha dado furo. Eu não sabia que o Diário de Bagé foi o primeiro a publicar a notícia. Foi. E falando sobre toda essa ideia de expectativa e sobre esse retorno das pessoas, para quem vocês fazem? Tipo, quem é o público-alvo de vocês? Quando vocês produzem conteúdo, vocês imaginam
que isso chegaria em quem? Isso aí é uma boa questão, porque o canal foi construído basicamente para tratar de temas, ou mesmo que sejam temas nacionais, internacionais, mas para um público local. Tanto que o nome do canal se chama Rádio Escuta Bagé, né? No entanto, né, quando eu fui fazer essa atividade de entrevistas, né, eu não optei por isso, né? Na verdade, é uma contradição em termos, né? Quer dizer, é uma discussão que sempre surge, é muito curioso isso. Porque se vocês pegarem toda a lista de convidados que eu fiz, e que eu, aliás, os que eu já tenho, que vão ir ao ar, não tem ninguém de Bagé, não tem nenhum tema que trate de Bagé. Mas enfim, isso é a minha mediação, né? Então, no caso ali, eu apontei o canal, ou melhor, o programa que ficou recentemente a única atividade que está em pé do canal, para um público geral que está interessado em arte e cultura, tá? Em arte, e que é um público, vamos dizer assim, progressista, tá? Esse é o público que acho que os outros não aguentariam ficar ouvindo uma hora e meia. Acho que eles acham isso aí é bobagem. Então eu tenho essa. Quando eu faço a minha preparação para a entrevista, eu penso nisso, né? Apresentar a pessoa e desenvolver uma entrevista, enfim, de qualidade que possa interessar pessoas em gerais que têm interesse por arte, cultura, enfim, é bem específico num certo sentido também, né? Agora, você, Guilherme, por favor. Eu acho que os públicos, eles são bem distintos do diário, assim, porque em dezembro do ano passado, né, a gente teve uma mudança muito grande com o portal, assim, de público e estudar quem era o público, né? Então a gente começou em agosto e a gente, na verdade, o diário ele ainda está em caráter experimental, assim, ele ainda é uma coisa muito sensorial, a gente ainda está estudando para quem que eu estou falando, né? Que público é esse? Mas no ano passado a gente já conseguiu delimitar algumas coisas. Lembrando que eu comecei como produtor de pautas do diário, então eu era atrás das câmeras, aí depois eu comecei num quadro de previsão do tempo, né, que era, sei lá, 30 segundos que eu falava, e aí aos poucos foram indo, que tinham outros apresentadores, né, então houve essa mudança. E quando mudou, eu passei a apresentar integralmente, né, isso tudo. Então, claro que o peso foi muito maior, porque eu trabalhava agora com informação, né? Então eu não era só produção, era informação. Então eu tinha que ir atrás das informações, produzir e tudo mais. E naquilo ali a gente teve que entender quem era o público do diário. Hoje o diário, eu digo que ele tem dois públicos totalmente diferentes. Por quê? Porque o público que eu falo para o Facebook é um público muito mais velho, é um público mais conservador, é um público que opina muito, sabe? É uma galera assim uma galera bota de uns 35 anos para cima. No Instagram não, é um público mais jovem, de 25 a 34 anos, também tem dos 34 aos 45, mas é um público que é mais, assim, eles leem, curtem, e o mais interessante disso tudo é a parte de produção que a gente faz. O que eu faço para o Facebook eu não faço para o Instagram. Por exemplo, quando eu comentei ali, a gente tem um informativo que vai ao ar segunda, quarta e sexta-feira, que é um jornal, igual de TV, com o microfone na mão, a câmera e tudo mais. Reportagens, imagens. E aquilo eu só faço no Facebook, porque é onde a minha audiência está ali, é onde o pessoal dá bom dia, interage ao vivo comigo, nos comentários e tal. Se eu fizer isso no Instagram, não vai dar certo, porque não é o público-alvo, né? Então, isso também a gente teve que aprender. Calma, não, é só para o Facebook. Para o Instagram, eu utilizo o Reels, né, algum vídeo mais interativo, vídeos muito curtos, assim, ó, de no máximo 1 minuto, porque o pessoal não vai assistir mais se for isso. Então, são vários estudos assim que a gente teve que ter para entender quem é o público. E falando um pouquinho assim desse público, são coisas tão engraçadas que é o ponto de uma publicação ter comentários totalmente diferentes do outro. Vou dar um exemplo. Agora, de semanas atrás, quando o presidente Bolsonaro esteve em Bagé, a gente fez a cobertura e tinha uma foto que colocaram uma faixa na rótula de Bagé falando fora Bozo e tudo mais, né? E aí o pessoal do Facebook
desceu um macete nos comentários, enfim, o pessoal totalmente contra, ai, que horror, não sei o quê, e a favor do presidente. E os comentários do Instagram totalmente ao contrário, favoráveis àquele ato, né, que fizeram contra o presidente se manifestando. Então, assim, aquilo ali me fez entender que um público é totalmente diferente do outro. E isso é verdade. Se eu falar uma coisa no Facebook, eles vão me apedrejar, ou vão me dizer que eu estou errado, e se eu fizer no outro, talvez eles também vão me apedrejar, mas de um outro sentido. Então, são coisas bem diferentes. Os públicos se distinguiram de uma tal maneira que é de se surpreender. E como que vocês veem hoje em dia essa mídia dita como mais tradicional, não necessariamente só de Bagé? Vocês acham que seria uma coisa complementar ao trabalho de vocês, ou uma coisa oposta, ou que seja completamente paralela? Tu diz mídia tradicional, o quê? Jornal, impresso, Não TV? necessariamente impresso, mas de televisão, de canais grandes, por exemplo. Sim. Bom, essa pergunta para mim é um pouco... Ela é mais complicada, eu acho, para o Guilherme do que para mim, porque eu não sou jornalista, né? Então, dificilmente eu ia parar, a não ser que eu fosse escrever colunista de um jornal, né? Mas não, eu acompanho, leio muito, assino a Folha, né? Que é o jornal que eu leio, porque também gosto do caderno. Não é que eu gosto, é que eu acho que é o caderno de cultura que traz mais informações, e aí eu leio, né? Enfim, é a Folha que eu leio mais. A Zero Hora tem dificuldade, às vezes eu acho muito ruim, eu fico bravo e não quero mais ler, aí eu leio de novo porque não tem outra, assim eu fico também. Mas, não, eu acho que o meu caminho, e aliás isso é uma coisa que quase ninguém sabe, talvez esteja em primeira mão, o caminho nosso, eu e o editor, nós provavelmente vamos fazer outro canal, né? Outro canal mesmo, e porque nós queríamos abranger nossos temas, aliás, desculpa, aumentar, né, nossos temas, ficar mais interessado em outras questões, e nem pensamos nisso, a gente pensa também, assim, que o Guilherme foi muito perspicaz, porque ele está mais... Isso mostra que ele está bem mais antenado, né? Porque ele já sacou a tua pergunta e já seguiu falando do Instagram, da diferença do Instagram e do Facebook, né? Eu ainda, como estou aprendendo isso, e para essa transição, nós estamos também aprendendo isso, uma jornalista está nos ajudando muito também, porque, enfim, algumas coisas a gente aprende, assim, né? Ali vendo tutorial, mas outras, quem está na área, quem é da área, já sabe os mais rápido, né? Pode nos dizer mais rápido e nos ajudar, não precisa passar por determinados erros, né? Não, enfim, a não ser que fosse uma coisa assim muito inusitada, mas não tenho. Assisto, TV eu não assisto mais, isso é uma coisa, morreu, para mim morreu. Mas jornal impresso, sim, né? A Folha, principalmente a Folha, e eu acho que não, eu acho que o meu intuito, como eu não sou jornalista, um apresentador, é ficar por aqui, né? Ficar por aqui que eu digo redes, né? Instagram, YouTube e o que vier pela frente, né? Tem uma grande mudança quando a gente vê assim, porque a internet ela ainda é tida como uma rede de menos confiança, né? As pessoas elas preferem ainda ler um jornal impresso, assistir na TV e na rádio. Isso, pesquisas mostram isso, né? Que eles dizem assim, se tu vê a notícia tal, qual é a primeira... Tu quer confirmar onde? Eu quero confirmar na TV. Se a jornalista do jornal tal falou isso, é porque realmente é verdade. Então, a gente vive ainda uma grande dificuldade em mostrar que o jornalismo digital é a mesma coisa que da TV que está do jornal impresso. Eu, particularmente, e não porque eu trabalho na área, mas eu ouço muito rádio. Eu acho que o rádio é uma coisa assim que eu tenho o hábito de ouvir rádio. Ouço muito a Gaúcha, ouço a Rádio Pampa, que eu escuto de manhã, ouço a Rádio Bandeirantes também. Então, assim, isso por aplicativo, né? Porque não tem aqui na cidade. Né? Antigamente, quando ainda tinha difusora, era uma rádio que eu ouvia, né? Quando tinha os jornais da difusora, hoje não tem mais, infelizmente, essa grade jornalística, e foi, inclusive, uma dessas formas que fez eu estar na Pop Rock hoje, né? Cadê os jornais em rádio, né? Cadê aquelas informações que se tinha e tudo mais? Então, basicamente isso. TV eu também me informo,
Claro que eu também não sou uma pessoa alienada, eu sei que tem gente que diz, eu não assisto o canal tal. Eu assisto todos. Eu não tenho problema nenhum, assisto a Record, assisto a Band, assisto a Globo, Rede TV, qualquer canal, assim, eu não tenho muito esse crivo, não. Eu ouço pessoas dizendo, eu não ouço mais a Globo. Como assim? Você sabe, se na hora da informação tu sempre vai lá e tu vai olhar, tu sabe disso. Então a gente tem essa questão toda, né? Então eu sempre mesclo muito entre TV, rádio, jornal impresso, leio também bastante. Gosto da Zero Hora, do Estadão, Folha de São Paulo, né, quando é mais nacional. Então eu tenho esse lado. E os portais de notícia também da região que eu leio, né? Acabo me antenando também. Rádio eu gosto também, né? Isso eu esqueci de dizer, eu tenho um período eu ouvi muito rádio, né? E eu quis muito trabalhar em rádio, até tentei, né? Mas aí foi difícil entrar. Então, eu acho que rádio seria uma mídia tradicional que, se me chamasse, eu trabalharia com muito gosto, porque me atrai bastante. Então, daria para dizer que é uma forma de complementação do trabalho de vocês e desse ganho de notícias também. Super, super. Então, a nossa entrevista vai ficando por aqui. Vocês vão ter um momento agora final de se despedir. Agradeço muito a presença de vocês. Foi ótima a nossa conversa. E quero lembrar aos nossos ouvintes que vocês podem ouvir todos os nossos podcasts aqui pelo Spotify e também, uma vez por mês, nós reunimos os episódios e transformamos em uma edição de rádio no nosso canal do YouTube da Rádio Uni. Agora, vocês podem se despedir. Muito obrigado. Bom, eu agradeço o espaço, né? Eu sempre gosto muito de conversar. Felizmente surgem poucas oportunidades em Bagé, né? Enfim, fiquem de olho, nós estamos lá no Rádio Escuta, e tem várias entrevistas lá, com gente muito interessante, né? Então, no YouTube e no Instagram. E em breve nós teremos aí outras novidades para começar uma mudança. Então é isso. E estou à disposição, se sempre quiserem conversar sobre isso, sobre outras questões, enfim. Acho que era isso. Eu agradeço, Gilberto, e agradeço o Guilherme pela companhia, por eu me meter tanto na tua área também, né? Capaz, é isso aí. Obrigado, Gilberto. Agradeço pelo convite. É muito legal ter esses debates. Eu estava falando antes para o Gilberto que, por mim, eu falava 3 horas só sobre isso. Ficava aqui até não parar mais, porque realmente o assunto é muito bom e a gente está vivendo uma mudança muito drástica no mundo, no país, né, sobre vários assuntos e isso faz levar a gente a estudar cada vez mais como é que a internet influencia, como é que o jornalismo influencia nisso tudo, né? Então, sempre também lembro isso porque é uma pauta importante da gente falar, essas mudanças drásticas que estamos vivendo, né? E, claro, consequentemente, a gente está sempre antenado. E também fazer o convite, né? A gente está sempre ali com o portal de notícias O Diário de Bagé, para o pessoal acompanhar as principais notícias de Bagé região. E também na Rádio Pop Rock tem o programa O Diário é Pop, toda segunda, quarta e quinta-feira, da 1 às 2 da tarde. Ok, então é isso, gente. Muito obrigado. E boa tarde para vocês. Boa semana. E aí, o que acharam? Agora, se caminhando para o final do nosso programa, vamos para uma leitura do poema Sete Faces, do Carlos Drummond de Andrade, feito pelo também bolsista Gilberto de Lima. Olá, eu sou Gilberto e hoje eu vou ler o poema de Sete Faces, de Carlos Drummond de Andrade. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser guache na vida. As casas espiam os homens, que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tantas pernas, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste? Me sabias que eu não era Deus. Se sabias que eu era fraco.
Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mas vasto é meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mais esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. Bom, então é isso, ouvintes. A 32ª edição vai ficando por aqui. Lembrando que os nossos podcasts são publicados semanalmente dentro do canal do Spotify da Rádio Uni. Então fiquem ligados lá para receberem os podcasts em primeira mão. E é isso. Aguardamos vocês nas nossas próximas edições e também nos podcasts dentro do Spotify. Nossas informações do Pet Letras estão dentro da descrição do vídeo. Então é só dar uma olhadinha lá e acompanhar tudo que a gente vai estar fazendo durante esse mês. Contamos com a sua presença e seu feedback nos próximos programas. E é isso. Um bom mês a todos.